Fala galera, como é que a gente define um bom simulado? Um bom simulado é aquele que passa por todas as competências, habilidades da prova do Enem e tem tudo muito bem dosado, né? Então as 30 habilidades devem ser mencionadas, devem ser trabalhadas ao longo do simulado para poder, né, ter uma característica bem próxima da prova do Enem, tá? Hoje nós vamos fazer um comentário do quinto simulado do SAIS de 2022, onde foi um simulado bem equilibrado, né? Diferente do simulado número 4, que o aluno lia as questões e tinha uma percepção muito clara que tinha muita coisa de porcentagem e muita análise notória e probabilidade, não que não deva ter, mas tinha em excesso, né? Essa prova não. Poxa, você via ali algumas habilidades que nem foram mencionadas no outro simulado e estavam bem equilibradas aqui nessa prova, tá? Então esse simulado número 5 do site foi muito melhor equilibrado, só senti falta de uma habilidade que sempre aparece na prova do Enem, que é a habilidade número 7, que é identificar características de figuras de planos espaciais, né? Então, ficou devendo essa habilidade aí, imaginar que comprometa esse simulado como uma experiência para que você possa treinar para o Enem, tranquilo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse simulado, vou apontar aqui as questões que pontuariam mais em relação ao TRI, que são imprescindíveis, né, para a gente abordar aquela parte da régua, pegando as fáceis, depois as médias e por último as difíceis. E todo mundo já sabe, né, eu que trabalho com alunos de alto rendimento, os alunos precisam separar as 15 mais fáceis primeiro, depois faz as 15 seguintes, né? Contemplando um bloco de 30. Essas 30 mais fáceis, né? As mais fáceis, entre as mais fáceis da prova, você vai conseguir ali em torno de 800 pontos. E ali com 38 a 40, eu tenho certeza que você vai estourar 900 pontos no Enem. Aquele negócio, não é uma garantia, claro, com 40 acertos, você pode ter 820 pontos, como você pode ter 900, 910, tá? Então depende da régua e, obviamente, depende do seu TRI. Então vamos lá. Vou fazer um comentário aqui rápido desse simulado. Acredito eu que muita gente cria uma expectativa para saber se está indo bem, se está indo mal de acordo com os simulados. Galera, tenho certeza que vai dar tudo certo, mas vem comigo que a gente vai abordar essa estratégia, tranquilo? Então vamos lá. Começando aqui da questão 136, né? Essa questão 136 ela é muito interessante porque o comando da questão dela é muito claro sobre notação científica, que é algo da competência de área 1, habilidade número 1, né? Então, quando ele fala sobre relações entre números naturais, inteiros, racionais e reais, a gente está falando sobre competência 1, mais especificamente da habilidade número 1, tá? É uma questão que basicamente vai trabalhar ali com uma notação científica, né? Uma compreensão de texto que deve estar em torno ali de 45 segundos para poder fazer essa compreensão do texto. É uma questão fácil e ainda estaria entre as 15 primeiras com certeza absoluta, tá? Vamos lá. Na questão seguinte, que é um 37, nós temos uma outra coisa importante que é na competência de área 3, que trabalha sobre as relações entre grandezas e unidades medidas, né? Onde você tem aqui uma relação que é muito comum na prova do Enem trabalhar com velocidade média, densidade demográfica, vazão e até mesmo escala, que é a habilidade número 11. Essa competência 3, né, que está sendo abordada aqui, mais especificamente a habilidade número 10, ele fala sobre grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais, que muitas vezes você nem tem cálculo para fazer. É uma questão que eu também poria entre as minhas 15 primeiras, que também está numa competência muito interessante, né, que é a competência 3, que se você pegar a estatística do que mais caiu na prova nos últimos 10 anos, a parte de grandezas diretamente e inversamente proporcionais domina a prova do Enem. Tranquilo? Vamos lá. Questão 138, né? Uma questão que ela trabalha com a competência de área 4, que é uma relação de dependência entre duas grandezas que estão relacionadas dentro de um gráfico, tá? Se esse gráfico fosse cartesiano, né, um plano cartesiano XY, né, até tem um formato XY, mas é um pouco diferente, né? Aqui é uma competência de área 4 aplicada na habilidade número 15, que pode ter uma ideia, né, de uma função definida por mais de uma sentença da habilidade número 20. Mas é uma questãozinha que a compreensão do texto, basicamente, você vai marcar o gráfico. A questão que eu botaria no meu segundo bloco das 15 questões para pontuar as 30 primeiras, tranquilo? Vamos lá. Nós temos aqui que na questão 139 é uma análise de gráfico, onde na competência de área 6, que trabalha com todos os tipos de gráficos e tabelas, nós temos gráficos de barras, de linhas, de setores ou pizza, né? E pictogramas. Nós temos que dentro da competência de área 6, né? Todas as interferências que são diretamente dentro do gráficos, como aumentos, reduções, né, algo que você tem que fazer somando, subtraindo ou multiplicando, dividindo, as quatro operações diretamente com comandos bem definidos de adição, subtração,
multiplicação, né, no caso, redução percentual, multiplica pelo número 0, ou aumento 1, 2, alguma coisa do tipo, né? São interferências que você aproveita dentro do próprio gráfico. Então, nós temos aqui competência 6, mais especificamente habilidade número 24. Nós temos aí que toda a parte de gráficos e tabelas normalmente estão nessa competência 6, com exceção de questões que envolvem média, mediana, moda, desvio padrão e variância. Todas as medidas de tendência central, que estão na competência de área 7, habilidade número 27, que por acaso é algo que eu sempre separo no meu bloco das 15 primeiras questões, tá? Essa daqui eu botaria também no meus blocos das 15 primeiras, por se tratar de uma interferência direta, né, de uma variação percentual diretamente do gráfico. Bem, nós temos que a 140, né, a questão que vem a seguir, é uma questão de relações algébricas. Dentro das relações algébricas estão esperadas equações e funções do primeiro grau, segundo grau, exponencial, log, funções senoide, função cossenoide, onde as funções de primeiro e segundo grau e as suas equações são esperadas, né, que tenham melhor desempenho. Normalmente tem melhor desempenho dentro do TRI. Consequentemente, são consideradas mais fáceis e devem ser feitas primeiros. As questões de logaritmo e funções seno e cosseno, você vai fazer no seu segundo, terceiro bloco, né, onde elas vão completar essa régua do TRI, tá? As questões normalmente de log, função seno e cosseno, eu deixo para o final da prova, e as de primeiro e segundo grau, normalmente eu faço entre as minhas primeiras, tá? Então, competência de área 5, relações algébricas, né? Essa daqui eu deixaria para o segundo momento, tá? Habilidade número 21, essa. A habilidade 20, que faz o uso das relações algébricas com plano cartesiano, né? Nesse caso, uma função de segundo grau, uma função que começa da origem, né? Uma função incompleta, que utilizando a forma fatorada, rapidamente você consegue descobrir essa função, tá? Estaria entre as minhas 15 primeiras, uma questão fácil da competência de área 5, beleza? Para você que não lembra quais são as competências, vou fazer um resuminho para vocês, tá? A galera sempre fica me perguntando assim, Vitinho, como é que você sabe essas competências? Galera, todas as relações entre números, né, estão na competência de área 1. Padrões numéricos, princípio de contagem, a teoria dos conjuntos, competência de área 1. Tudo que é geometria, competência de área 2, tá? Planificações, projeções ortogonais, identificar características, áreas, figuras planas, volumes, tudo que é ligado à parte de geometria, competência de área 2. A parte de razões e proporções ligada ao sistema métrico decimal, competência de área 3. A relação entre grandezas, né? Quando você trabalha com regra de 3 simples e compostas, porcentagem, divisão diretamente inversamente proporcional, regra da sociedade, competência de área 4. Todas as equações e funções, a parte algébrica, competência de área 5. Gráficos e tabelas, competência de área 6. E estatística e probabilidade, competência de área 7. Então, com isso, você consegue, ó, já ter um resumão aí. Depois vou mandar esse resumão para vocês também, tranquilo? Vem comigo, então, continuando aqui na prova. Bem, na sequência aqui, nós temos uma questão que envolve escala, competência de área 3, habilidade 11. Dentre todas as razões, né, que estão previstas dentro da competência de área 3, a escala se destaca na habilidade 11. Porque a habilidade 10 ele fala sobre a relação entre grandeza e unidade de medida. Na competência 3, habilidade 11, ele fala sobre o uso da escala no cotidiano. Então é uma questão que ela é muito específica e com certeza vai cair na sua prova do Enem. Tranquilo? Vamos lá. Na sequência, 143, uma expressão algébrica de uma função seno, né? Que deixa para o bloco final. Ah, Vitor, é fácil. Eu sei que é fácil, mas fácil para a gente. Para a grande maioria, nem faz ideia do que se trata. Então deixa para o segundo bloco. Depois nós temos aqui uma tabela com desvio médio de comando, ou seja, ele faz parte das tendências centrais. Habilidade número 27, eu poria entre as minhas primeiras, porque o comando, né, da habilidade 27, médio, mediana, moda, desvio padrão, variância, desvio médio, normalmente é considerado fácil, tem que fazer entre as primeiras, galera. Não pode deixar para depois, tranquilo? Por quê? Porque isso aí vai aumentar a sua nota. Lembrando que nessa competência já tem probabilidade e normalmente probabilidade tem que tomar um pouco mais de cuidado. Tranquilo? Vamos lá. Questão 145. Nós temos aqui uma planificação, competência 2, habilidade 6. Então, nessa prova, pô, veio bacana a parte de projeção ortogonal, planificação, que é esse caso daí, né? Veio explorando essa habilidade número 6, mas eu senti falta da habilidade 7, né? Foi uma coisa que pecou um pouquinho, né? Mas nada que comprometa, né, a engenharia toda dessa prova, que eu achei muito bacana, muito bem distribuída, tá? Simulado muito bacana, esse do SAIS. Então, a 145 eu faria entre as minhas 15 primeiras, porque essas questões que não tem conta, normalmente tem melhor TRI.
A questão do lado, nós temos uma tabela, que é um facilitador, com um comando muito bem definido, que é a parte de probabilidade. Probabilidade, na competência 7, eu sempre deixo para depois. Por quê? Porque a probabilidade tem várias nuances, né? Você pode ter união de probabilidades, probabilidade condicional, às vezes cai numa pegadinha, então deixa para o bloco final. Sabendo que tem duas questões de probabilidade, tem três questões de probabilidade, depois no final analisa qual delas deve ser mais fácil, por último a média, depois os difíceis, seguindo a ordem do TRI, porque a gente sabe que tem que fazer da mais fácil para mais difícil, né? Então nós temos aí que essa questão de probabilidade está dentro da parte estatística que média e mediana moda, normalmente são as questões mais fáceis, tranquilo? Deixa para o último bloco que você vai ser feliz. Vamos lá. Na sequência, nós temos aqui uma questão da competência 1, habilidade número 3, uma relação numérica, onde sugere o princípio de contagem a partir de um comando falando sobre de quantas maneiras. De quantas maneiras, de quantos modos, quantas são as possibilidades, ele remete justamente àquela parte inicial, introdutória de PFC, Princípio Fundamental da Contagem, que normalmente é fácil na prova do Enem, tá? A parte de arranjo, combinação com repetição é a coisa mais difícil, deixa para o final. Mas essa parte introdutória ali da teoria dos números, né? É a questão considerada fácil. Eu talvez pusesse ou no meu primeiro bloco ou no segundo bloco. Vou deixar para o segundo bloco, tá? Vamos lá. Na sequência, nós temos uma questão que envolve competência 1, habilidade 3 novamente, né? Algumas porcentagens que não são as inteiras, 10%, 20%, 15%, que são fáceis de calcular. O texto é um pouco maior do que o normal, né? Então a compreensão está ali por volta de 1 minuto e 15. Então eu deixaria para o segundo bloco e tem uma palavra aqui, ó, aproximadamente, que possivelmente vai cair no número decimal, que você vai ter que aproximar no final. Então deixa para depois, para fazer com calma no segundo bloco de questões. Beleza? Vamos lá. Na questão 149 aqui, nós temos o uso da tabela, né? E aqui nós vamos utilizar a mediana, tem uma frequência aqui absoluta, que uma oportunidade para a gente falar sobre frequência absoluta e relativa. Frequência absoluta é o valor mesmo, e a frequência relativa é o seu valor percentual, tá? Então, absoluto é o número, percentual é a relativa. Tranquilo? Show de bola. Aqui eu faria em 3 meses primeiros, né? Compreensão rápida do texto, uma questão fácil da habilidade 27 novamente. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão, ele fala sobre a razão do consumo. Essa razão, né, sugere a divisão entre dois elementos. Se tivesse conversão de unidade de medida, competência 3, habilidade 10. Como aqui é uma razão direta, sem conversão de unidade de medida, né? Basicamente, ó, razão do volume de combustível, distância percorrida. Só isso. Competência 1, habilidade número 3, ou seja, a divisão, a relação entre dois números dos conjuntos numéricos. Tranquilo? Vamos para o próximo bloco. 151, uma relação algébrica, né? Nós temos aqui a competência 5, onde tem ali as equações do primeiro grau, segundo grau, exponenciais, logaritmos, equações, né, de funções seno e cosseno, coisas do tipo, né? Aqui é uma questão que você vai ter que fazer uma compreensão do texto e analisar qual das equações retratam justamente essa necessidade do texto. A questão é que vai demorar um pouquinho para você chegar a essa conclusão, né? Talvez você chegue um pouco mais rápido, até porque a opção correta está na letra A, mas a questão que demanda uma análise um pouco mais aprimorada, né? Até nós temos uma desigualdade que vai fazer com que você tenha limites em relação a de tanto a tanto, de tanto a tanto. Então, deixaria para o segundo bloco, não no primeiro bloco de questões, tá? 152, nós temos um facilitador, que é o uso do π igual a 3. Π igual a 3, você tem que pensar área do círculo, πr ao quadrado, comprimento da circunferência, 2πr, volume da esfera, 4/3 πr ao cubo, e superfície esférica, 4πr ao quadrado, tá? Outras, né, relações que você tem com π são oriundas justamente dessas figuras. Por exemplo, precisei do volume de um cilindro, PR2H, área da base vezes a altura, tranquilo? Então, π igual a 3 é um facilitador. Aqui nós temos um comando da questão redução percentual, aonde normalmente o cara erra. Redução de 10%, tem que multiplicar pelo fator 0,9, né? Aí ele põe 10% ao invés de 0,9. Então, geralmente são pelos seus valores complementares. Então, se por exemplo, aqui, ó, tem valores complementares, 16,84. Então, muitas vezes, né, você precisa de uma redução de 16, tem que multiplicar pelo fator, né, 0,84 ou vice-versa. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que é fácil de acertar e fácil de errar também, tranquilo?
mas eu poria em 3 meses primeiras. Por quê? Porque como eu sei que tem esses valores, né, complementares, é uma questão pequenininha, eu faria logo no início para não correr risco de errar. Beleza? Vamos lá. Vitor, matriz cai na prova? Cai. A matriz normalmente na prova do Enem é uma matriz informativa. Ela funciona como uma tabela da competência de área 6. Aquela parte de gráficos e tabelas, referência diretamente nos gráficos e tabelas. É uma questão que normalmente você quer analisar as interferências do I no J ou o J no I, né? A linha do coluna, a coluna no I, na linha, né? Às vezes as duas juntas, que é o caso dessa questão, tá? Competência 6, habilidade 26, deixaria para depois, deixaria para o segundo bloco, para poder pontuar ali dentro dos outros gráficos e tabelas que são mais fáceis durante a prova, tá? Vamos lá. Próxima questão nós temos o acréscimo aproximado. A palavra aproximadamente tem que tomar muito cuidado, tá? Se ele ainda botou com uma casa decimal, possivelmente tem coisas na segunda, terceira casa decimal, pode ser até uma dízima periódica, tá? Quando você tem aumentos e reduções, né, com valores de fração, fica a dica que se você inverter a fração, se você está reduzindo, inverte, você vai saber o quanto deve aumentar para poder chegar ao valor inicial. Isso aqui é um problema de valor inicial. Então, por exemplo, eu tinha R$ 100, quero reduzir 20%, multiplica pelo fator 0,8, 80 sobre 100. Aí virou R$ 80. Eu quero voltar para o valor inicial. Você inverte a fração. 80 sobre 100 vira 100 sobre 80, vira 1,25. Se você reduziu 20%, tem que aumentar 25%. Então fica essa dica que com certeza você não vai errar. Então, por exemplo, se você perde 1/8, como está sugerindo a questão, consequentemente você tem 7/8, né, do valor. Então, quando você faz, né, a troca ali, você vai ver justamente do 8 sobre 7 deve dar alguma coisa ligada à resposta. Fica essa dica que é infalível. Tamo junto. Vamos lá. 155, né? Nós temos aqui a geometria sendo aplicada, competência de área 2. Na habilidade 6, temos planificações, projeções ortogonais. A 7, que não tem conta, que eu senti falta nessa prova, identificar características de figuras planas espaciais. E as relações, quando você tem que fazer conta, né? Dentro dessas questões, aí você está na competência 2, habilidade 8. Já na 8 tem ali cálculo de áreas, volumes, coisas do tipo. E é muito comum ter dentro das questões aproximações de raiz de 3, raiz de 2, né? Raiz de 2 que vem da diagonal do quadrado, raiz de 3 que vem da altura do triângulo equilátero da diagonal do cubo. São números irracionais que são muito comuns na prova do Enem, principalmente na competência de área 2, tá? Geralmente na competência de área 2 eu faço que não tem conta, planificação, projeção ortogonal ou áreas bem diretas, tá? Áreas do quadrado, áreas do triângulo equilátero, coisa do tipo, e volumes bem básicos. Volume do cubo, paralelepípedo e cilindro, tranquilo? Vamos lá. Questão 156 é uma questão que eu poria em 3 meses primeiras, comando da questão que ele fala sobre diferença calórica, bem definido, e um texto muito pequenininho e as múltiplas escolhas bem separadas uma das outras, tá? Dificilmente você erraria essa questão. Questão fácil da competência de área 4, habilidade número 16, que é uma relação que você pode utilizar até uma regra de 3, coisas do tipo. Vamos lá. 157, novamente um gráfico de barras, né? Já tivemos gráficos anteriormente, inclusive a matriz, que eu deixo um pouquinho para depois. Essa daqui, com certeza, né, deve ser mais fácil, até porque ele fala sobre aumento de. Então, ele utiliza um como base, o outro como, né, o quanto você quer relacionar o aumento. É uma questão normalmente fácil da competência de área 6, mais especificamente a habilidade número 25. Tranquilo? Vamos lá. Aqui na 158, né? Nós temos aqui uma competência 2, né? Habilidade 7. Eu falei que senti falta até que essa daqui da habilidade 7, né? Que tem características de figuras espaciais, né? Voltado, voltando aqui ao meu comentário. ah, no ano passado, né, na última prova do Enem, 2021, tinha uma questão que eram dois cubos, né? Um dentro e fora, ele falava sobre os quadriláteros ligando. Né? Ele falava justamente sobre características dos quadriláteros que estavam ali presentes, né? Essa daqui é mais específico sobre as estruturas do poliedro. Vértices, arestas e faces, né? Que muitas vezes você tem que utilizar aquela relação V mais F igual a mais 2, tá? Tem uma questãozinha da competência 2, habilidade 7, com certeza estaria entre as minhas primeiras. É uma questão considerada fácil. Galera, tem que fazer logo no início da prova, tá? Então separa ela para fazer com certeza absoluta. Vamos lá, questão 159. Nós temos aqui uma questão
que envolve uma relação de preço, né? Competência de área 5, habilidade número 21, que muitas vezes tem que fazer alguma expressão algébrica. É uma questão fácil, botaria no meu segundo bloco, não botaria no meu primeiro, eu só ponho no primeiro bloco só o que é muito rápido mesmo, né? Como, por exemplo, a 160, que nós temos um gráfico de setor ou pizza, né? Que nós temos percentuais ali os definidos, então você não precisa se perder no texto e basicamente a pergunta tem a ver com esse gráfico. Questão fácil, competência 6, tá? Então, tinha lá uma matriz que eu deixei para depois dessa competência 6, essa daqui com certeza eu faço primeiro, tá? Vamos lá. Questão 161, competência de área 5, né? Habilidade número 19. Lá atrás eu deixei uma questão de log, lá atrás eu deixei uma questão de seno e cosseno. Essa daqui eu vou fazer primeiro, até porque são equações de primeiro grau, são expressões algébricas de primeiro grau. Fácil, competência 5, talvez eu fizesse entre as minhas 15 primeiras. Só talvez, não vou cravar porque o texto é um pouquinho longo, mas talvez entre as minhas 15 primeiras sim. Tranquilo? Vamos lá. Na sequência nós temos aqui uma questão de função exponencial. Aí, ó, de novo, tá vendo? Competência de área 5. Então essa daqui, exponencial, um pouco mais delicada, deixa para o segundo momento, textozinho pequenininho, dá para fazer, tá? Dá para ver que ele abordou ali na competência 5, log, seno, exponencial, primeiro grau, segundo grau, abordou tudo ali, né? Então, a competência de área 5 estava, né, abarrotada nessa prova do SAS, né, esse quinto simulado do SAS. Então, um simulado que ele dá para ver que se tivesse uma régua, essa régua estaria muito bem direcionada à competência 5 como um ponderador de TRI, tá? Lembrando que o TRI, ele leva em consideração, né, as habilidades, o grau de dificuldade e o famoso coeficiente do chute. Tranquilo? Vamos lá. Essa daqui, né, vou botar no meu segundo bloco, uma vez que eu já vou ter feito, né, função de primeiro grau, segundo grau, faço isso daí, final, log e a função seno. Tranquilo? Vamos lá. Questão novamente com o uso do π igual a 3, só que de uma estrutura espacial, que nós temos aqui um cilindro. É uma questão que eu vou botar fácil barra média, vou deixar para o meu segundo bloco, tá? Mas talvez se eu não batesse as 15 eu puxaria, porque quando é cubo, paralelepípedo, cilindro, eu sempre faço no início. Tranquilo? Vamos lá. Questão 164. A diferença entre a maior e a menor medida. Galera, é muito importante que dentro dos simulados vocês separem o comando da questão. Ela vai te dar um norte bem interessante. Tranquilo? É uma questão com vírgula, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Temos uma conversão de unidade de medida que é hectare, que é hectômetro quadrado. Dá para ver que aqui no texto está em metros quadrados. Então, na competência de área 3, que usa o sistema método decimal, que você precisa converter, né? Basicamente, a habilidade número 10 barra 12, né? Habilidade 12 que trabalha muito dessas andar com a vírgula, tá? Metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, quilolitro, hectolitro, decalitro, coisas do tipo. Tranquilo? Vamos lá. Questão 165, competência 1, habilidade número 3. É uma questão fácil, porcentagem bem tranquila, 40% do salário. É uma questão que eu faria talvez entre as minhas 15 primeiras, tá? Muito bem, muito fácil, né? Assim, a leitura, a compreensão do texto muito pequeno e o percentual inteiro. Tranquilo? Vamos lá. Para a gente não demorar muito com esse vídeo, né? Até porque eu sei que se torna muito cansativo. Na 166, uma questão competência 1, habilidade número 3, ele fala sobre aumento mínimo, possivelmente vou utilizar uma das 4 operações, para poder trabalhar com valores numéricos, né, dos conjuntos numéricos da competência 1, mais especificamente da habilidade número 3. Tá? Vamos lá. 167, tabela, já abre o olho ali, opa, média aritmética. Tem tabela, tem média aritmética, habilidade 27, tá entre as minhas primeiras, tá? Eu separo. Aqui nós temos uma figura espacial. Quando é tronco, deixa para o segundo momento, talvez terceiro momento. Competência de área 2, a parte talvez uma das mais difíceis da competência de área 2, tá? Habilidade número 8. Beleza? Vamos lá. Na sequência, nós temos uma equação de segundo grau, fácil, separo para fazer, geralmente ligada a máximo e mínimo, tem a ver com a coordenada do vértice. A melhor forma é você calcular o x do vértice e o y do vértice, que é o seu par ordenado, você aplica ali, tá? Então você tem que analisar se é o agente, que é o x do vértice, ou é o valor máximo e mínimo mesmo, que é o y do vértice, tá? Uma questão fácil, competência de área 5. Próxima questão, nós temos aqui competência de área 5 novamente, né? Uma questão equacionável. Dá para ver que os valores são pequenininhos, compreensão do texto pequena, fácil, né? Não sei se eu botaria entre as minhas 15 primeiros. Essa daqui eu botaria, porque já está a equação prontinha
e já tem um comando muito bem definido, tá? Vamos lá. Próxima questão de probabilidade. Tá vendo? Então, última competência. A gente já fez de média aritmética, já fez de mediana, né? Se tivesse questão de moda, faria questão de moda. Essa daqui eu deixaria para o segundo momento. Tem uma questão lá à frente de probabilidade, até porque são 3 habilidades de probabilidade: 28, 29 e 30. Então, dificilmente vai ter uma questão só na sua prova. Tranquilo? Deixa para o final. Vamos lá, que tá acabando. Próxima questão, competência de área 4, uma ligação entre grandezas, né, que você vai ter que fazer alguma regra de 3. Tem uma porcentagemzinha aqui no meio do problema, tem que levar isso em consideração. É uma questão que é fácil, mas deixaria para o meu segundo bloco, né? Um texto um pouquinho maior e não é um comando bem definido. Questão 173, competência 7, habilidade 28. Tem o uso de uma frequência aqui, né? Que você tem que analisar justamente uma interferência ligada à tabela. As tabelas são facilitadores de prova, tá? Então, geralmente você põe ou no início, se é média, mediana, moda direto, aquele contém a mediana dos preços, tá? Eu botaria entre as minhas 15 primeiras. Acho que eu botaria. Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Questão 174, uma relação métrica, né? Que a gente tem que lembrar que quando você traça o diâmetro, nós temos que, ao ligarmos ali um triângulo que contenha o diâmetro, a hipotenusa está no diâmetro e esse triângulo né, é um triângulo retângulo, tá? Porque se eu tenho um ângulo inscrito que compreende meio círculo, consequentemente aquele ângulo de 90 graus, aí a partir daí tem que vir o gatilho, teorema de Pitágoras e relações métricas no triângulo retângulo. A vezes H igual a B vezes C, H ao quadrado igual a M vezes N, B ao quadrado igual a vezes M, C ao quadrado igual a vezes N. E, obviamente, teorema de Pitágoras. Tranquilo? Show de bola. Questão 1 da competência de área 2, deixarei para depois, pro segundo momento, tá? Vamos lá. Finalizando aqui a nossa prova, temos a competência de área 5, né, que você vai equacionar, né, aquelas coisas como se fosse que eu chamo de teorema do táxi, né, valor fixo, valor variável, né, então essa parte fixa e variável sugere uma função do primeiro grau, é uma questão fácil da competência de área 5, que se não bater as minhas 15 primeiras, eu botaria no meio. Caso contrário, deixaria para o segundo bloco, logo para as 30 primeiras bater os 800 pontos que todo mundo quer tirar com certeza. Questão 176. Quantas iluminações distintas? Deve ser alguma coisa de número de possibilidades. Competência de área 1. Deixaria para o meu segundo bloco. 177. Competência 1, habilidade 5, né? Aqui nós temos área plantada e produção. Tem que analisar normalmente qual é a razão entre a produção e a área plantada. Tá vendo aqui? Às vezes a maior razão, menor razão. É basicamente a relação entre dois números naturais, tá? Competência de área 1. Eu acho que já bati 15, vou deixar para o meu segundo bloco, tranquilo? E vamos para o final, última página aqui. 178, competência 1, habilidade 3 de novo, só com a porcentagem quebradinha, deixa para o segundo bloco. 179, uso do pi igual a 3 de novo, competência 2. Viu geometria, competência 2, tá? E planificações, projeções ortogonais, áreas e volumes básicos e a parte de identificar características, né, que é a habilidade número 7, são prioridades, tá? Aqui, como nós temos intervalos, né, que nós temos desigualdade, deixa para o segundo momento. E, por último, competência de área 7, habilidade número 30, ele ainda fala aqui sobre maior média, tranquilo? Que eu deixaria para o meu segundo bloco, que eu já separei as 15 primeiras, tá? Bem, dentro do nosso final do comentário aqui das questões, tá? Eu queria dizer o seguinte: todo simulado ele é muito produtivo para que você possa, né, praticar o máximo de questões, né, possível. Alguns simulados eles pegam um pouquinho, eles pegam muito assim, tem simulado tem muita porcentagem, tem simulado tem muita probabilidade, tem muito daquilo. Né? Tem que ter um pouco de equilíbrio de tudo. Só que todos eles são produtivos, né? Esse aqui é um simulado muito bom, tá? Vou dar uma nota 9,5 para ele, porque ele, pô, tá muito bem equilibrado, tá? Talvez tenha puxou um pouquinho a sardinha para competência de área 5, tá? Onde tem muitas equações, funções, etc. Mas, pô, muito maneiro, muito bem equilibrado. Em referência ao 4, que faltaram várias habilidades, esse aqui tá bem equilibrado. Até eu falei no início que eu senti falta da habilidade 7, mas tem a habilidade 7 sim, tá? Aquela do poliedro. É uma questão que normalmente é considerada fácil, e essas fáceis eu sinto falta de selecionar logo no início, tá? Então, lembrando, pô, você quer fazer um resumão teórico para poder revisar nessa reta final, lembra ali dos conjuntos numéricos e padrões numéricos, competência de área 1, lembra de aplicar
a parte de diferenças, razões, que envolvem sempre também essa competência de área 1, aplicações diretas. Revisar as figuras planos espaciais que mais caem, né? As suas características, que é muito importante da habilidade 7. Eu tenho uma listinha, depois vou ver se eu coloco na descrição para que vocês possam baixar para treinar a parte de planificação e projeção ortogonal. Habilidade número 10, sistema métrico decimal. O pessoal negligencia muito o estudo do sistema métrico decimal. Galera, você tem que saber mexer com a vírgula, tá? Saber quanto vale uma tonelada, saber quanto vale um hectare. Isso é muito importante. Tranquilo? Habilidade número 11, que é escala, pô, imprescindível para a gente. Habilidade número 15, que trabalha com as relações entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, principalmente divisão proporcional, né? Diretamente e inversamente, que às vezes tem aquelas questões que nem tem conta, né? A competência diária 4, falei. Competência diária 5, a parte de expressões algébricas, equações de primeiro e segundo grau e as suas funções, tranquilo? Competência de área 6, gráficos e tabelas. Normalmente tem muitas questões que eu já separo nas minhas 15 primeiras. E por último, competência de área 7, média, mediana, moda, separado por gráfico e tabela, que é a habilidade número 27. É bem específico. MMM, separado por gráfico e tabela, você separa para fazer entre as suas 15 primeiras. Demorou? Galera, um grande beijo. Pô, obrigado aí pela paciência de vocês. Espero ter contribuído. Até a próxima. Tamo junto. Valeu? Abraço.